Eu quero começar aqui. Nossa posição em Cristo Jesus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, às vezes estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que você possa entender que você está no lugar de governo, no lugar de comando, representando o Pai e representando Jesus. Como Jesus disse: Pai, eu oro para que eles sejam em nós como eu e tu somos um. A glória que tu me deste, eu dei a eles. Você está aqui, na posição, Deus te deu. Jesus, nós recebemos de Jesus. Jesus é o nosso cabeça. Já Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 3. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 3. Aqui está escrito: quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça. Ou seja, não está relacionado em se colocar um chapéu, não está relacionado você colocar um boné ou um pano, como quer. Não é isso que está falando. Está falando o seguinte: todo homem que vai falar em nome de Deus, falar do plano da salvação, do plano da eternidade, sendo que não recebeu de Deus, está desonrando o próprio Deus. Isto porque, uma vez que esse indivíduo está sem autorização, o céu não irá trabalhar com ele, ele será envergonhado, ele será desonrado, mas ele está falando em nome de Deus. Ele vai pagar um preço maior do que se ele não pagaria, se ele não falasse. O indivíduo está lá, no império das trevas. Qual é as promessas para os que não estão em Cristo, estão no reino das trevas? Um fim trágico, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, de desonra, de toda a mazela. Mas se ele querer falar do nome de Deus, sem ser autorizado, cabeça descoberta, além dele sofrer todas essas penalidades que ele sofreria, acrescentará o fato dele estar pregando ou falando em nome de Deus sem que Deus autorizasse. Então, saiba que Deus é o cabeça de Cristo. É isso que essa posição está mostrando. Está dizendo: aqui está aquele que recebeu de mim, aquele que é legal. Eu autorizei. Como Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele, Jesus, tem todo o céu, tem todo o poder celestial dos anjos que assegura a sua honra, a sua palavra cumprida e etc. Tal. Muito bem. Da mesma maneira, continua dizendo: assim também Cristo é o cabeça da igreja, aquele que delegou: Pai, assim como tu me confiaste o reino, eu confiei o reino a vós. Lucas 22 e 29. Lucas 22 e 29. Está aqui, ó. Você pode ver aí, ó. Você pode ver aí, ó. Assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. O Senhor Deus é o cabeça de Jesus, porque ele delegou, e a igreja que está em Cristo, o mesmo reino que Deus delegou a Jesus, Jesus delegou à igreja. É por isso que quando Jesus diz assim, que no final dos tempos você virá muito em meu nome, irá muito Cristo, ou seja, Cristo é o enviado. Há muitos que pregarão em nome de Jesus, mas não foi enviado, e você conhecerá que não existe poder. É substituído no lugar do poder movimento, zoada, a aparência, só fermento. Porque de fato, quando você está em Cristo, você exerce poder. Por quê? Porque o céu honra. Porque todos que estão em Cristo é superior. Satanás está aqui que não recebeu de ninguém.
o poder da igreja é assistido por Deus, Jesus, de cima para baixo. O poder de Satanás é assistido de baixo para cima. Uma coisa que você deve entender. Você pode questionar: por que Deus não prende logo Satanás, não elimina Satanás, para ele parar de fazer o mal? Lá em Apocalipse capítulo 20, é onde você encontra que o Senhor Jesus virá e irá de fato prender Satanás. Mas por que ele não prende antes? Porque Deus e Jesus respeitam direitos. Satanás foi despojado do poder que ele tinha. Ou seja, hoje ele não tem direitos legais, não tem poder legal que antes ele tinha, porque Deus delegou autoridade para Adão, e a autoridade que Deus delegou para Adão, Satanás usurpou. Mas Jesus veio e tirou, como a Bíblia diz, Deus despojou Satanás do seu poder. Mas por que hoje ele ainda está lá no poder? Porque Deus respeita as pessoas. Porque o poder de Satanás é de baixo para cima, é proveniente das pessoas. Por isso que antes que Jesus prenda Satanás, é necessário que se pregue o evangelho para dar oportunidade para que alguém saia daqui e vá para o reino de Deus. Quando cumprir o tempo da justiça de Deus, as pessoas que não se arrependeram, é a chamada grande tribulação, o Senhor Jesus virá juntamente com os anjos. Aí eu tenho um vídeo mostrando, aí você pode ler Ezequiel 9, você pode ler Zacarias 14, aonde está mostrando uma matança, matai, velho, jovem, mulher. Está falando ali, é a ira de Deus cobrando ou punindo os que davam legalidade ao diabo, porque eles tiveram tempo suficiente para se arrepender, mas não se arrependeram. Agora, uma vez que a autoridade, que o homem que dava autoridade para Satanás ser eliminado, agora sim torna-se justo Satanás ser preso. Mas por enquanto ainda não. Então você vai entender. Então nós lemos que o Senhor Jesus recebeu de Deus, passou para a igreja, e nós lemos Lucas. Agora nós iremos ler aqui, ó. Quem se junta a uma meretriz, torna um só corpo com ela. 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 16. Começando um pouco aqui mais acima, a partir do verso 14. Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabei que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, o meu corpo corresponde ao corpo de Cristo. Como ele era, nós seremos aqui nesse mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B. Ou porventura tornaria os membros de Cristo, os faria membro de uma meretriz? Absolutamente não, não podemos fazer isso. Ou não sabeis que o homem que se une-se a uma prostituta torna-se um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois em uma só carne. Porém, aquele que se une ao Senhor Jesus torna-se um com ele. Preste atenção o que Paulo está falando aqui. Paulo está se referindo não a uma mulher apenas, mas está usando o entendimento de uma mulher. Quando você está no mundo, o mundo que está no maligno, Satanás é o governador do mundo. Primeira carta de João, capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam isto, não vejam a bondade de Deus, o amor de Deus, e não vejam também que eles fazem parte com Satanás. Então, quando uma pessoa está no mundo, ela está fazendo corpo com Satanás, ainda que ela não saiba. Por isso, é necessário que se pregue. Então, toda a perversidade, toda a maldade que Satanás realiza, essa pessoa receberá, na proporção da sua cooperação, os males que Satanás causou nas pessoas. E quando a cobrança vem, o salário do pecado é a morte, Deus não pode intervir, porque isso é justo. Porque as pessoas que estão debaixo do governo estão porque decidiram estar. Ou
porque não quiseram sair de lá. Então, Paulo está falando disto. Não sabei que quando se junta a meretriz, o mundo é a grande igreja meretriz ou prostituta. O diabo, ele é como um amante que está traindo o próprio Deus. Por isso, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 também, vai lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e 16, diz: não sabeis que os nossos corpos é templo e morada do Espírito Santo? Se você não sabia, o Espírito Santo, dentro de uma pessoa, corresponde à mesma coisa de quando há uma intimidade entre um homem e uma mulher, porque o Espírito Santo é a parte mais íntima de Deus. Quando ele está dentro de uma pessoa, está acontecendo uma fecundação, uma intimidade. Por isso, lá em Coríntios está falando, não sabe que vós são templo e morada do Espírito Santo? Não aceite o espírito do mundo, não aceite o espírito da prostituta, porque assim sendo você está fazendo o corpo com o diabo. Você deve sair daqui, por isso que lá também está escrito, sai dela, povo meu, sai desse meio, deixa esse corpo. E isso acontece quando nós ouvimos a salvação, a pregação do Evangelho e cremos. Efésios 1, 13. Serás que quando ouviste o Evangelho da verdade, tendo no Evangelho crido, foste selado com o Espírito da promessa. Agora você recebe o Espírito Santo, o Espírito da imortalidade. O Espírito Santo é o selo de Deus, que você pertence ao povo de Deus. Então, quando uma pessoa está aqui, ela está delegando o seu poder. Este modelo de governo é o contrário do governo de Deus. Por isso ele é um opositor a Deus, ele é o inimigo de Deus. O Senhor Deus, ele é autocrata. Ele é um governo aonde ele é o soberano, aquele que é justo, que assegura a justiça no seu reino, o perfeito, para não deixar o mal prosperar. Então, os que compõem o seu governo devem ser ajustados a ele. A ele. É mais ou menos quando, por exemplo, você pega uma água, coloca em uma forma. A água irá se ajustar quando se tornar gelo. A água irá se ajustar à forma, para que você possa entender. Por isso, no reino de Deus, os ímpios, os perversos, não prosperam, para proporcionar aos que são justos um viver digno, um viver rico, em paz, em saúde, em alegria, em felicidade. Esse modelo de governo autocrático só pode ser um reino perfeito se o seu governador, que no caso é Deus, Jesus, é justo, perfeito. Esse modelo, obviamente, no mundo não tem dado certo, porque o homem é imperfeito. Muito bem. Enquanto que no modelo democrático, o poder vem de baixo para cima. Então perceba que a autoridade não tem autonomia. Por quê? Porque para que ela seja uma autoridade, só é possível pelo voto da maioria. Então, a maioria vai colocar, então vai prevalecer a bandeira da maioria. Então, quem vai governar, já vai governar representando a maioria. Então, como o homem optou pelo erro, pelo engano, então se percebe que esse modelo jamais irá se levantar governadores, líderes justos. Por isso esse governo democrático não tem como encontrar a justiça. Por quê? Vamos supor, aparece um homem justo no poder, um homem íntegro, um homem sincero, um homem que defende os valores corretos. Então, se esse homem fosse autônomo, aqueles que são governados, que discordassem por estar errado,
deles, iria caçar o lugar deles, ou iria para outros caminhos, iria tomar outro rumo, e aqueles que concordassem, já que o governador é justo, obviamente esse reino seria um reino de paz, e todos iriam se ajustando à justiça do rei, o amor do reino, a verdade do reino. Se alguém dentre errasse e falhasse, o rei iria procurar saber que ele é justo, e caso fosse um erro consciente e não demonstrasse arrependimento, seria tirado do reino, que é o que acontece, é o que vai acontecer no reino do Messias. Agora, tudo muda. Quando aparece o governador justo e a maioria não são justas. Jamais irá ser eleito um homem justo se a maioria não são justos. Porque já que a maioria vai exatamente delegar sua autoridade para aqueles que defendem o que a maioria gosta, e como a maioria não são justas, então percebe que o mundo não tem uma referência, não tem um formador. Então não tem, digamos assim, esperança que o mundo mude. Por isso que o Senhor Jesus irá destronar Satanás literalmente, irá governar. Por isso nós insistimos em dizer, ei, creia nele, conheça as leis dele, se ajuste a ele, porque assim você viverá eternamente. Porque se você esperar ele vir, a propósito, você sabe o que está prometido quando Jesus virá para os ímpios, e você sabe o que está para acontecer, porque tudo está caminhando. Diante da Bíblia, o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, o que os profetas falaram, ao meu ver, se falta duas coisas. Uma está para acontecer. A Bíblia fala de um chip na mão e na testa. São esse chip, a marca da besta, que irá demarcar os que irão delegar seu poder à besta, fazer corpo com a besta. E, porém, quem tem essa marca se constitui inimigo de Deus. Porém, quando, por causa da justiça de Deus, olha que Deus justo, vai delegar a autoridade ao homem do pecado, ao homem vil, à besta, segundo a Bíblia, por 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, quem não tem a marca da besta não vai poder comprar e nem vai poder vender. Nós já pregamos em outros vídeos mostrando que o Senhor Deus, no plano original dele, não incluíram, debaixo do governo da besta, aqueles que são de Deus. Assim como tem a marca da besta, tem a marca de Jesus, que é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus irá guardar a sua igreja durante esse período da grande tribulação. Parte da igreja irá ser guardada no deserto, mas parte da igreja, que são as testemunhas, irão enfrentar a besta, opositar a besta, ao mesmo tempo também para dar direito àqueles que ainda querem se arrepender, que ainda dá tempo de se arrepender. Muito bem. Quando completar o tempo desses 3 anos e meio, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus irá vir, irá ressuscitar todos os que dormiram nele, irá formar o maior exército da terra, irá se encontrar nas nuvens, e depois irá baixar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras irão se rachar no meio, segundo a Bíblia, e aí a ordem vai ser dada. Ande, entre nas cidades, aldeias, procurando todos os homens que não têm a marca de Cristo, mas que têm a marca da besta, matai, executai, mulheres, jovens. Ezequiel 9 fala isso, leia lá. Zacarias 14 fala isso, leia lá. Porém, os que têm o selo de Cristo, irá acompanhar, irá testemunhar o Senhor Jesus com os santos, os que estavam vivos, ressuscitados, e os que estavam mortos com os corpos glorificados, irão limpar a terra dos homens maus, dos homens perversos. É a chamada grande tribulação. Então, ao meu ver, só falta ser implantada a marca da besta e ser levantado o homem do pecado, porque Jesus não vai voltar até que o homem do pecado seja manifesto para se cumprir as Escrituras. Então, é essa
as promessas para aqueles que não estão em Cristo. Por isso nós estamos pregando, falando, não se trata de religião, se trata de salvação. O homem não nasceu para morrer. E todos aqueles que fazem corpo com Satanás, que não se arrependeram, irá provar da ira de Deus. A ira de Deus irá cair sobre todos os filhos da desobediência. Toda a Bíblia fala isso. Enquanto os que o arrependido, mesmo aqueles que cometeram o erro, mas que se arrependeram, a ira de Deus não irá cair sobre eles como igreja, porque a ira de Deus já caiu sobre Jesus. O pecado da igreja, dos arrependidos, já foi cobrado em Jesus. Entende isto? Então, mais uma vez, quero pedir para você, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique naquele sininho para receber em primeira mão nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham entendido e que Deus em Cristo vos ilumine em nome de Jesus.